Vem que vai ser maneiro. Galera, estava eu vasculhando ali o meu Instagram e me deparei com uma página falando de filmes antigos. E nesses filmes, muitos cartazes ali também expostos. E óbvio, né? E me deparei com alguns filmes dos Trapalhões, filmes também brasileiros, fora do cunho infantil, que foi muito interessante relembrar. E nessa me bateu uma nostalgia, né? Na qual eu lembrei também de uma das minhas fontes inspiradoras, um artista que muito me inspirou e até pintar e trabalhar com guache e estudar mais anatomia para desenvolver mais essa arte. E meu pai me levava no cinema e lá estava eu, né, vislumbrado com aqueles cartazes desse artista, que até então nem sabia de quem se tratava. Eu achava que era algo muito além, que não era só um artista só que fazia, né, aquelas artes. Meu pai me levava no Cine Brasília, lá em Barra do Piraí, a maior sala do sul do estado, do Rio de Janeiro, que era o Cine Brasília, com 1.000 lugares, assim, 1.000 assentos, né? Mais de 1.000 assentos. Tinha um mezanino também, com uma quantidade X de cadeiras, um palco, onde também se pudesse fazer teatro lá também resolveria muito, com uma sala de som assim absurda. As laterais, as paredes todas com artes gráficas, né? Esculturas em baixo e alto relevo, contando determinado ciclo cultural da cidade, ciclo do café, entre outras coisas. Bem interessante a sala. Infelizmente, hoje essa sala, infelizmente porque eu vejo que a questão religião é muito mais forte do que cultural, artístico. Então, para mim, infelizmente, está aí. Nada contra a religião e contra a instituição que comprou a sala. Mas, enfim, e eu vendo esses cartazes, que muito me inspiraram, né? Eu fui atrás do artista, fui querer saber quem é esse artista. Hoje nós vamos estar falando de nada mais, nada menos que Benício. José Luiz Benício da Fonseca. Nascido no dia 14 de dezembro de 1936, na cidade Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. A maioria dos filmes feitos no Brasil, naquela época, digo ali da década de 70, 80 e 90, tiveram os cartazes desenhados, pintados e criados por Benício. Benício fez vários trabalhos, desde livros de bolso. Se você perguntar para o teu pai ou para o teu avô, por assim dizer, o avô vai ser melhor. Ele vai te dizer a respeito desses livros de bolso e alguns rótulos de propagandas, até para Coca-Cola, também para bebida, a catuaba, que é a catuaba selvagem. Se você vê o rótulo da catuaba selvagem, tá aí no vídeo para vocês, também é do Benício. A aveia Quaker também é do Benício. Rock in Rio 1 e 2 também é do Benício. Então o cartel artístico dele é absurdo. É um artista que eu posso dizer que eu tenho muito orgulho de ter pesquisado e ter tido a influência dele. Infelizmente, Benício veio a falecer no dia 7 de dezembro de 2021. Recente, né, cara? Tem até o Instagram dele aí pra galera pegar os seus últimos passos aí, né? Seus últimos feitos, que foi um artista extraordinário. Pena não ter tido a oportunidade de conhecê-lo. Mas graças à internet, hoje a gente consegue ter contato com pessoas e artistas que tiveram contato com ele. Então, os poucos que eu pude contactar, eu percebo que ele era um cara muito braço aberto. Embora fosse um artista de reconhecimento internacional, que logo eu vou estar contando uma história de um plágio, que ele foi plagiado, né? Que ele fez a capa de um artista muito notório também aqui no Brasil, e um artista gringo foi e plagiou a capa dele, que não teve nem cuidado de modificar e simplesmente copiou, né? Deu Ctrl+C e Ctrl+V. Então o Benício, ele tem teve e tem ainda, né? Uma repercussão muito importante para a cultura brasileira. Eu posso dizer que Benício é um patrimônio nacional dentro da indústria cinematográfica, fora dela também. Sacou? Embora ele tenha abandonado a música, ele era pianista. Ele abandonou a música e foi para as artes plásticas, né? Principalmente na questão da gravura.
trabalhou com técnicas com guache, foi um dos pioneiros nisso, né? Porque até então as tintas, a gente não tinha tanto acesso, não tinha tantas tintas como tem hoje, né? Que a gente tem acesso e temos fábricas também na questão de telas e tal. E ele era muito revolucionário por quê? Ele trabalhava uma técnica mais acadêmica e ele fazia esse processo no papel e não na tela, porque a tela, o que que acontece? A tela ela tem uma trama, né? Essas telas de pintura que é clássica, vamos pensar assim, tela para quadro. Então, aquela trama em algodão, ela favorece nos efeitos para dar um acabamento e uma ilusão de ótica, onde o desenho fica ainda mais perfeito, por assim dizer, que dá uma realidade maior para o desenho. Então, tudo tem um porquê. E nessa não, ele fazia no papel. Pode ser que num papel mais texturizado, mas enfim, o processo das pinturas dele era muito bacana e revolucionou sim. Você pegar a maioria dos filmes dos Trapalhões, tem o dedo dele ali no cartaz. Aliás, são desenvolvidos por ele, entendeu? Poucos foram os filmes que, obviamente, o Renato Aragão dava os seus pitacos, né? Porque o Renato era o grande produtor daqueles filmes, né? Dos Trapalhões. E ele, juntamente com Benício, criavam os seus cartazes. E, cara, assim, eu tenho cartaz dele que é tão impressionante, é tão atual, que você fala assim, pô, irmão, como é que esse cara, nessa época onde a gente não tinha mesa digitalizadora, não tinha tanta tecnologia assim, ele fazia esses trabalhos, entendeu? Porque, pô, imagina, ele fazia um cartaz gigantesco, sacou? Óbvio que era tudo em offset, né, para imprimir e tal, para trazer aquelas pinceladas, o detalhe que ele deixava, né, luz e sombra e tal, profundidade, o teado escuro, as técnicas que ele usava. Mas mesmo assim, a gente, pô, parava pra imaginar, cara, isso tudo é no guache, brother. Entendeu? Então, e nessas propagandas que ele fazia pro cinema, eu também aprofundo em dizer que, tipo, pô, na época de uma ditadura, onde a repressão era forte, como é que eles conseguiam fazer, dar um disfarce em determinados filmes, onde era um filme para adulto, obviamente retratava algo que não era conservador, e mesmo assim, ele com a arte dele, ele conseguia furar, né, essa bolha e passar pelos, digamos, tutores ou então os vigilantes militares, onde eles davam a canetada para liberar determinado filme ou determinada imagem. Então, quantos e quantos cartazes ele não teve que fazer para poder chegar ao ponto final para agradar a gregos e troianos, por exemplo. Foi um artista, ainda consegue reverberar na área artística. Por quê? Vamos analisar o filme O Agente Secreto. Ele tem diversas propagandas. Obviamente, uma das propagandas que está aí no vídeo remete a uma das artes de Tarsila do Amaral. Uma das artes de Tarsila do Amaral. Mas tem uma capa em específico, um cartaz em específico, que a minha humilde opinião e visão e sensibilidade, percebe-se sim que teve muita fonte ali das artes, né, dos cartazes antigos de Benício. Então, vocês podem até comparar. Cara, essa coisa da pincelada, essa coisa de trazer o orgânico, que foi alguém, humano, que foi feito à mão, é muito interessante. E é uma das bandeiras, claro, que eu levanto aqui. Então vamos, né, estar analisando aqui, compartilhando conhecimento de Benício, sacou? Gostaria que vocês curtissem, compartilhassem e comentassem também. E se puderem também me agradar aí com uma inscrição no meu canal, valeu. Então vamos lá, tem um cartaz dele que eu gosto muito, que foi feito por um dos filmes dos Trapalhões, que está aí agora na tela para vocês verem, que é um filme que ele meio que dá uma satirizada no Darth Vader, sacou? Nessa parada da Guerra nas Estrelas e tal. A maneira como ele retratou e como ele trouxe essas imagens, embora tá muito escancarada ali a cara do Darth Vader e tal, mas é maneiro porque, tipo, você vê que o cinema nacional, na época, ele tinha estava explodindo, né, nessa coisa da criatividade, a ponto da gente meio que fazer uma sátira ou até mesmo mergulhar um pouco naquele universo que Hollywood estava fazendo, e pra gente, e sem correr risco de crítica. Simplesmente assim, porra, é o nosso jeito de fazer cinema. E o Benício estava imerso nisso.
Então era difícil de você ver um cartaz dele que não fosse muito bem retratado e que não tivesse assim, por exemplo, entregava já o filme, entendeu? Mas o filme era tão bacana, todos os filmes nessa época tinham uma pegada tão bacana que entregar no cartaz já parte do filme, com a genialidade, claro, de Benício, não era algo que tipo que a gente chama hoje de spoiler. Não tem nada a ver, não tá entregando. O cara tá simplesmente dizendo assim, pô, esse filme vai ser irado pra caramba, vai ter essa parada aqui, se liga aí. Os cartazes, eles traziam esse universo do filme de uma forma muito mais agressiva, não sei se seria essa palavra, mas de uma forma muito mais orgânica. Então você já sentia que o filme teria um resultado bem bacana, tá ligado? E muito lúdico também. Uma coisa meio que quase que nonsense, entende? Quase que pegando ali um pouco também de Juarez Machado. Não sei, o cara ele tinha um pouquinho dessa coisa meio lúdica, entende? E depois temos que falar também de Juarez Machado, é um artista também monstrão, bro. E falando ainda de Benício aqui, sobre essa questão dessa pegada artística dele do gouache. Se hoje o Benício estivesse desenvolvendo quadrinhos, eu o compararia com o Alex Ross. Alex Ross também assim, é um cara que eu admiro muito o trabalho dele. Tá vivo, sacou? O Instagram dele tá aí. Algumas imagens agora estão rodando do trabalho que ele faz para DC. Faz muito trabalho para DC. Se eu não me engano, também ele fez um trabalho para Marvel. Não, me engano não, eu tenho essa coleção de gibis da Marvel aonde o Alex Ross fez. Mas falando de Benício, então o Benício, ele, cara, é o nosso Alex Ross, tá ligado? Se ele fizesse quadrinhos, pode ter certeza. A pegada de pintura dele, a profundidade, luz e sombra dele, pô, cara, é impecável. O cara manda muito bem, mano. Mandava, né, infelizmente. Mas, assim, comparado a esses artistas, eu vejo que, cara, pena que ele partiu, sacou? Pena que ele partiu. Pô, tem um cartaz que é muito maneiro. Dona Flor e seus dois maridos. Embora seja bem óbvio, assim, mas tem uma forma que ele retratava, que é uma coisa que eu faço muito nas minhas artes, entendeu? Ele sempre põe um centro ali, na explosão de tudo, e o restante dando a entender depois, sacou? É muito legal essas camadas que ele vai deixando sobre a sua arte, entendeu? A fim de que, pô, você olha o primeiro plano, por assim dizer, a primeira personagem, e depois você vai ampliando, entendendo mergulhando naquele universo na qual ele tá botando num cartaz, bro. Então, como assim? Ele consegue contar o filme numa imagem parada, entendeu? Então isso é muito bacana. Claro, isso já vem de muito tempo, né? A indústria hollywoodiana, por assim dizer, já praticava isso. Mas no Brasil, com o traço, a pintura, essa coisa mais orgânica de Benício, eu acho que ficou ainda mais amplificada, entende? Então você, quando se deparava com o cartaz dele, como eu estou mostrando aqui nas imagens, você já meio que sentia o gosto, você já sentia o perfume, você já sentia a personalidade dos personagens, você já tinha tudo entregue ali, sacou? Só que de uma forma, sacou? Numa folha, entendeu? Aí você fala, pô, caramba, brother, como é que o cara conseguia fazer essa parada? É como uma capa de gibi, né? Um gibi bem elaborado, uma história boa. Você já olha a capa e fala, cara, eu tenho que consumir essa história. Imagina pro cinema, pô, quero assistir esse filme. Então, os Trapalhões, falar dos filmes dos Trapalhões e também falar da indústria cinematográfica brasileira e não falar de Benício é como se falar da Igreja Católica e não citar o Papa, tá ligado? Esse é o nível do Benício graficamente falando, na minha humilde opinião. Então, falando das atualidades hoje, assim, pô, você pegar, tipo, tem muita fonte também que uma galera bebeu dele. Vou dar um exemplo de uma propaganda da Coca-Cola, onde tem um Papai Noel também pintado. Benício. Então, tem muita coisa do Benício que ainda está viva e que eu acredito que a partir da nossa indicação para o Oscar desse filme, O Agente Secreto, eu acredito que os próximos filmes virão com essa pegada também de cartazes mais rudimentares, positivamente falando, uma coisa mais feito à mão, mais freehand, remetendo aos artistas brasileiros, entende? Então eu acredito, torço para que isso aconteça. Porque aí vai uma crítica, né? Porque a IA, ela é muito boa,
para resolver determinadas coisas, nessa nossa velocidade dopaminada dos nossos tablets e celulares, entende? Dessa nossa obrigação de estarmos sempre em alto desempenho. Então isso tudo acaba meio que sendo uma ferramenta positiva, mas artisticamente falando, a IA ela prejudica uma mão de obra que até então é genuína, entendeu? Ninguém vai assinar meu nome como eu assino, a não ser que for falsificado. Então a minha identidade também está na minha assinatura artística. Então quando você falsifica, você está burlando, né? E burlar não é legal. Então isso é burlar. É como naquelas trends que rolaram, que fizeram com um artista de mangá. Poxa, o traço é do cara, pô. Ele tem o estúdio dele, ele fez todo aquele trabalho, trabalhou durante anos. Aí agora vem aí e põe a sua carinha ali, com aquele traço dele. Eu acho que ao menos os royalties ele deveria de receber, mesmo que pouco, entendeu? E falando em royalties, falando do plágio que o Benício sofreu de um artista, se eu não me engano, esse artista é alemão, sacou? Que era músico também. O nosso Benício também foi recrutado pela indústria fonográfica. E nessa, algumas gravadoras propuseram, né, pediram para ele fazer capas de determinados artistas, principalmente os mais notórios. Um deles foi Erasmo Carlos. Erasmo Carlos foi um cara que muito também da velha guarda ali, né? Foi um dos precursores, né? Juntamente com Roberto Carlos, seu parceiro, né, de composição. E o cara no auge, no teu auge, teve a capa do seu vinil, do seu disco, desenhado, pintado por Benício, criado por Benício. Uma capa alucinante que vocês estão vendo aí agora. Já um artista alemão, se eu não me engano é alemão, esse cara foi lá e copiou. Só botou a cabeça dele e usou o restante da arte do Benício. Benício foi atrás, juntamente com a sua produtora, e lá eles constataram mesmo, óbvio, né? Tava óbvio que foi um plágio. Só que a gravadora era bem pequena, desse artista alemão. E acabou que Benício, que sangue bom como ele era, abriu mão dos seus direitos, de ganhar aquele processo e ganhar seus direitos autorais pelaquela obra que foi plagiada, multas e tal, tudo que rola dentro desse contexto aí de plágio, né? E foi bacana, cara, ver que ele tem essa sensibilidade para com outros artistas, né? Embora esse artista fosse da área fonográfica, um cantor, ele meio que aliviou o cara, mano. Falou, meu irmão, não quero ganhar tua grana, não quero fritar você, não, tua gravadora, não, porque vocês são pequenininhos, tá ligado? Mas, pô, para de usar a minha arte aí, porque, pô, não faz sentido. Então, esse era um dos casos, né, de Benício. Então, já me conquistou ainda mais, né, mano? E é chato, né, ser plagiado, né? Eu fui plagiado, eu fiz uma estampa desenhando, que eu gosto muito de desenhar para as estampas. Eu não gosto de pegar uma foto e colocar, entendeu? Eu acho isso como se fosse assim, cara, se tu é artista, bro, resolva a tua profissão sendo artista, entendeu? Não seja um artista fake. Mas, pô, como é que eu posso falar que eu sou desenhista se eu não faço os desenhos? Como é que eu posso falar que eu sou um escultor se eu não faço escultura? Então, tipo, pô, então faz a escultura no digital, né? Pode fazer ali em outros programas e imprimir, pô, ok. Mas você pega um software onde você vai pegar uma imagem já feita e vai renderizar e imprimir, e você vai dizer que, nossa, cara, eu sou um escultor. Não, tu não esculpiu nada, né? Tu pegou uma imagem já pré-estabelecida, botou no teu computador e imprimiu. Então, tipo, numa impressora 3D. Então, você não é escultor. Você é um replicador. E é o mesmo que eu já falei ainda há pouco da IA. Então, assim, são questões que hoje a gente tem uma carência, né? Uma carência, uma carência moral, na real, né? De imprimirmos o quê? A nossa moralidade no que a gente realmente tem de ofício, entendeu? Eu faço questão de estar aqui propagando, não só Benício, outros artistas que fazem e que fizeram os seus trabalhos todos à mão. Eu acho que isso tem uma importância enorme, até mesmo para a identidade humana. Porque se nós formos fazer toda a arte digitalmente sem uma criação humana, poxa, aí ficou uma arte sintética. Aí a gente perde valor. Aí a gente vai olhar para Basquiat e vai falar, pô, o que adiantou ele fazer aquilo tudo lá? O que adiantou o Basquiat ser o precursor, digamos assim, do grafite no mundo?
O que adiantou Picasso? O que adiantou Portinari? O que adiantou Degas? O que adiantou... Não adiantou nada, entendeu? Porque as pessoas estão replicando, entendeu? Ninguém vai olhar o artista como ele deve realmente ser olhado e realmente ser valorizado. Então aqui vai um recado importante para a nova geração, para a galera que quer desenvolver arte, façam com as mãos. Mesmo que você vá usar um tablet, uma mesa digital, faça com as mãos, sacou? Tem uma galera fazendo Blender aí. Blender é um programa alucinante, tô aprendendo. Irado, brother, irado. Mas, meu irmão, tu tem que desenhar, tu tem que ser artista. Não tem como, sacou? Tu pode copiar uma foto e renderizar a parada em 3D pra você. Ok, mas foi você que esculpiu? Não. Então, pô, não faz sentido você levantar teu peito e falar, pô, olha o trabalho que eu fiz. Não, tu não fez nada. Simplesmente só apertou o botão e mandou imprimir. Então, a minha questão vai aí, sacou? Então, a gente tem que elaborar as coisas, fazer acontecer, assim como o Benício fez. Olha só a indústria que ele favoreceu. Olha o tamanho que esse cara se tornou, sacou? Fazendo o trabalho à mão, sacou? Eu acredito que, em contrapartida, por mais que a inteligência artificial esteja brotando, sacou? Eu acredito que o artista vai ser ainda mais valorizado, porque o sintético, por mais alma que pareça ter, é sem alma, entendeu? O humano, ele vai aparecer com diversas falhas, mas são repletos de sentimento, sacou? De sentimentos onde ali passou uma dificuldade, ali o artista deu uma descansada, ali ele elaborou uma técnica que até então ninguém fazia, ou ele pesquisou de um outro artista, assim como eu pesquiso, assim como eu fui influenciado por outros artistas, que eu vou citar aqui agora. O próprio Benício me influenciou, Henrique Hitveld também me influenciou, me influencia. Tem até o nosso amigo, que infelizmente também não está entre nós, mas o Daniel Zulay, para quem teve aí contato na televisão da década de 80, um pouquinho também para trás, vou revelar a idade, mas enfim, também bebeu dessa fonte, e eu muito criança tive essa oportunidade de olhar os cartazes de Benício ali ao vivão, sacou? Assistir os filmes que Benício fez cartazes, sacou? Que me influenciaram também, sacou? E falando mais uma vez em influência, que é uma parada bacana de Benício, para mostrar onde ele estava imerso. Cara, tem um filme dos Trapalhões que tem uma música de lagartixa que é muito engraçado. E tem uma cena que o Didi, mais uma atriz que imita uma bruxa, que é meio lagartixa, que eles estão dentro de uma casinha. E essa casa, ela gira. O Didi, ele vai subindo nas paredes. Aí tu fala, como é que gravaram essa cena e tal? Isso criança, tu imagina uma criança vendo essa cena. E a artista, assim, a atriz que representa uma bruxa, ela tá sentada numa cadeira, entendeu? E o Didi tá ali, sacou? Então é um projeto cinematográfico muito bacana, uma cena muito bacana. Então tu imagina o artista na hora de fazer o cartaz para esse filme, cara. Como é que não brotava a imaginação, como é que as coisas não explodiam na cabeça positivamente, entende? Então, até acho que essa cena foi uma cena ou sugada desse filme, ou esse filme serviu de inspiração, o filme do Didi. Mas vamos lá, Odisseia no Espaço foi um filme também nessa mesma época. Eu acho que sim, eu acho que é um pouquinho antes, não sei. Nessa mesma época que tinha uma cena de um astronauta fazendo um exercício, correndo, fazendo o Cooper. Sacou? Nessa cena, ele está numa plataforma arredondada, sacou? E ela vai girando e ele vai correndo a câmera parada. E esse foi uma grande, digamos assim, um efeito muito bacana nesse filme, na qual gerou muita repercussão. Sacou? A galera falou, caraca, como é que ele conseguiu fazer isso? Então, era um círculo, né, onde se formou essa cápsula e tinha o teu ponto giratório, né, onde tinham os seus dois pinos ali presos. Assim, imagino que a casa também foi feita assim. A câmera fixada num ponto onde ela pudesse escorregar, girar, né? Juntamente com a pessoa que estava ali correndo, parecia estar num ponto fixo, sacou? E ali a plataforma ia girando e a pessoa correndo. É como se você corresse dentro de um pneu gigante, sacou? Você continua em pé, porém aquela imagem, né? A estrada ia passando na tua frente, em volta de você. Seria aquele trecho, porque é arredondado. Enfim, imagino que essa casa também foi feita assim, sacou? Embora
também é importante dizer que podem ter sido ideias independente de um ou de outro pegou de outra ideia, mas pode ter sido ideias livres, né? Porque é uma coisa bem óbvia, né? Para fazer esse tipo de coisa acontecer. Para você que trabalha com produção, você já vai bater o olho e você já vai descobrir. Assim como eu gosto de assistir filmes, né? Eu gosto de assistir filmes sempre com o olho de quem está produzindo. Eu fico imaginando, como é que fizeram isso? Como é que fizeram aquilo? Então, bem nessa época também tinha um filme que foi em 1975, né? Por aí que começaram a desenvolver o Alien, o Oitavo Passageiro. Esse filme também foi uma revolução que explodiu a cabeça da galera. E foi muito maneiro, sacou? E eu não sou dessa época, mas eu assisti depois. E criança eu assisti. E eu falava, cara, como é que eles fizeram isso? Como é que foi aquilo e tal? Então, também tem um outro artista, lembrando aqui, o Geiger, que foi o cara que desenhou, que criou esses monstros, né, do Alien e tal. Depois a gente fala dele. Mas vamos aí. E, cara, o nosso Benício estava imerso nessa situação toda, né? Nessa explosão de criatividade que o cinema nacional estava ali em ebulição, né, cara? Pô, eu gostaria de ter tido a chance, né? Gostaria de ter conhecido o Benício. E também alguns diretores da época, né? Porque, pô, o cinema nacional era muito bacana. Não que hoje não fosse, não seja, né? O cinema nacional também está explodindo, graças a Deus. E graças aos produtores, graças aos diretores, graças a essa indústria maravilhosa que movimenta bilhões. E é isso, deixo aí um recado positivo para vocês e que a gente possa trocar essa informação sempre passar um pro outro, tá ligado? Dá uma curtida aí, comentem, sacou o que vocês acharam desse vídeo, vou ficar amarradão e também se inscrevam. Tamo junto, Diabless. E o próximo a gente vai estar falando aí ou de Akira ou de Geiger. Também vamos estar falando também de alguns quadrinistas aí também, Alex Royce, uma galera também que faz quadrinho, Rick Hitveld. Vamos estar falando aí também até de alguns trabalhos que eu fiz que teve uma repercussão internacional que eu tenho muito orgulho. Valeu, galera. Diabless, tamo junto. Vem que vai ser maneiro.